Então, assim, ó, quando eu falo em lucro, muitas vezes, tem empresário que diz: ah, mas saber se deu lucro é fácil. É só dar uma olhadinha no caixa, se sobrou dinheiro, deu lucro. Se não sobrou, não deu lucro. Então, deixa eu te falar. Se você acredita mesmo que ter dinheiro em caixa é sinal de lucro, você está correndo um risco enorme. Mesmo que a tua gestão financeira seja adequada, é um risco enorme comparar lucro com dinheiro em caixa. É possível ter dinheiro em caixa e mesmo assim está no prejuízo. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como você faz para você criar atalhos, como você faz para você pular obstáculos que te impedem de trabalhar menos e ter mais lucro em sua empresa. Eu sou Fernando Campagnolo e hoje o nosso assunto aqui é as 5 razões que podem levar sua empresa a não ter aquele lucro que você quer. E olha só, quem já me acompanha há algum tempo já sabe que o que eu ensino, tudo tem a ver com isso. Tudo que eu ensino tem a ver com 6 passos que te levam a trabalhar menos e ter mais lucro na empresa. E um desses passos, que é um dos passos importantes, é o planejamento financeiro. Só que acontece o seguinte, para a gente poder ter um planejamento financeiro, a gente tem que ter aquele lucro ideal, porque quando aquele lucro ideal não acontece, acaba sendo um grande obstáculo lá na sua empresa, um grande obstáculo para que você consiga esse resultado de trabalhar menos e ter mais lucro, não é verdade? Então eu te pergunto aqui, ó, a tua empresa, o lucro da tua empresa, ela tá como você gostaria que estivesse? O lucro da tua empresa é constante? Ou um mês é bom e outro mês não é tão bom assim? E acontece de sua empresa vender muito e mesmo assim você não ter aquele lucro que você acha que seria ideal ou simplesmente não ter lucro? Outro dia, não sei se você sabe, mas eu faço de manhã cedo, nas terças e nas sextas-feiras. Amanhã não vou fazer em função de algum compromisso que eu tenho, né? Mas nas terças e nas sextas eu faço uma live lá no Instagram, onde eu abro a possibilidade de algum empresário que está ali comigo, dele poder me apontar um problema, me apontar alguma dificuldade, algo que está acontecendo lá na empresa dele, e eu ajudo, né? Ajudo apontando algum caminho, dando alguma solução, dando alguma estratégia. Só que um dia eu conversei com uma empresária e ela era do ramo de distribuidora. Ela tinha uma distribuidora de produtos de beleza. E ela me falou naquele dia que o ano de 2020 para ela foi o melhor ano desde que ela abriu a empresa, a nível de vendas. Só que sabe o que acontece? Ela fechou o ano com prejuízo. Ela não viu a cor do dinheiro e ela queria entender por que aquilo estava acontecendo. E eu tenho recebido assim muitas perguntas no meu inbox ou até mesmo em encontros do Café com Consultoria de empresários com o mesmo problema. Eu recebo inclusive de alunos com a mesma situação. Campa, estou vendendo muito, estou vendendo aquilo que eu quero, mas não estou vendo a cor do dinheiro. E eu estava há horas querendo aqui fazer uma aula sobre isso. E então estou aqui. Essa é a razão de estar fazendo esse conteúdo, para te ajudar a entender esse obstáculo que é não ter o lucro, não ter aquele lucro ideal na empresa. E não ter o lucro, muitas vezes, acaba sendo um causador de incêndios na empresa. Por quê? Porque o empresário tem que estar correndo atrás, muitas vezes tem que estar rebolando para estar ali pagando as contas. Então, acaba que isso impede você de trabalhar menos e impede você de ter os resultados que você quer. Então, já quero deixar claro aqui, já no começo dessa live, que nessa live eu não vou ensinar por lucro, não vou ensinar técnica financeira, nem vou fazer cálculo, nem fórmula, não é nada disso. Aqui o que eu vou fazer hoje é simplesmente te mostrar os motivos que levam você a não ter lucro ou não ter o lucro que você quer. E vou te mostrar no final quais são os primeiros passos, né? Quais são as primeiras estratégias que você tem que fazer para construir esse caminho de chegar ao lucro ideal na tua empresa. Então, assim, ó, se você entender que isso é importante, se você entender que melhorar o lucro na tua empresa, entender mais sobre isso é importante para você, se você crê que isso te ajuda o teu negócio, fica comigo até o final aqui. Então, assim, ó, quando eu falo em lucro, muitas vezes, tem empresário que diz, mas saber se deu lucro é fácil. É só dar uma olhadinha no caixa, se sobrou dinheiro, deu lucro. Se não sobrou, não deu lucro. Então, deixa eu te falar. Se você acredita mesmo que ter dinheiro em caixa é sinal de lucro, você está correndo um risco enorme. Mesmo que a tua gestão financeira seja adequada, é um risco enorme comparar lucro com dinheiro em caixa.
É possível ter dinheiro em caixa e mesmo assim está no prejuízo. Quer ver como? Imagina que no mês você comprou muito a prazo e você recebeu à vista. Vai fechar o mês com dinheiro de sobra, não é verdade? Só que esse dinheiro que está lá não é seu. Esse dinheiro não é lucro, porque você deve parte desse dinheiro. Logo, esse dinheiro que está ali sobrando é dos teus fornecedores. Uma pequena parte apenas é sua, uma pequena parte, porque além disso tem que tirar despesas. Mas se você olhar para ele e você achar que é lucro, você corre o risco de pegar esse dinheiro e depois faltar para as contas. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a separar dinheiro em caixa é uma coisa e lucro é algo totalmente diferente. São duas coisas totalmente distintas, tá? Então assim, ó, existem 5 razões, 5 principais motivos que podem levar a tua empresa a não dar o lucro que você quer. Vamos discutir eles agora? Vamos dar uma olhadinha nisso? Quais serão essas 5 razões? Deixa eu estar compartilhando aqui, que agora eu vou começar a escrever. Vou começar a escrever aqui, vou começar a anotar. Então tá aí, vou começar a anotar e fica mais fácil. Então temos aqui o primeiro grande motivo. Esse aqui eu posso dizer que é um dos principais. Sabe o que é? Ó? Falta de gestão financeira. Esse aqui é um dos principais motivos de não ver a cor do dinheiro, de não ver o lucro. Sabe o que acontece? Ó? Aquele empresário tradicional, aquele que está ali tocando a empresa daquele jeito, daquele jeitão ali, empurrando com a barriga, ele paga a conta, ele cobra cliente. Alguns desses empresários fecham o caixa com maestria, porque eles têm medo que alguém roube, né? Então o caixa está ali sob controle. Mas, na verdade, a única gestão que esse empresário tem é baseado na sobra ou na falta. Ele não consegue olhar os números de uma forma correta, ele não consegue planejar as finanças, ele não consegue prever o que vai acontecer ali na frente. Ele simplesmente está pagando, está recebendo, às vezes fecha um controle de caixa, às vezes não. E aí sabe o que acontece? Quando vem uma conta lá que ele não prevê que aquela conta acontece, aquilo não estava planejado. Alguma conta que às vezes até seria natural, seria normal ela vir, mas ela vem, ele não está com o financeiro dele organizado, ele toma um susto muito grande quando chega aquilo ali. E aí dá um desequilíbrio enorme no negócio dele, e muitas vezes aquilo come o lucro. Sem gestão, quando a gente não tem uma gestão financeira adequada, quando a gente não controla todas as despesas, quando a gente não controla todas as receitas, quando a gente não controla uma previsão, quando não tem um controle bacana, acaba que a gente maquia o resultado. Então a gente não consegue saber os custos corretos da nossa empresa. E ter os custos corretos é de extrema importância. Porque se eu não consigo olhar para isso, se eu não tenho exatidão nisso, eu corro um sério risco que é cobrar errado. Eu corro o risco de precificar errado o meu produto. Então eu cobro menos do que deveria. O que eu estou cobrando ali, eu estou olhando aquilo que eu paguei, estou olhando aquilo que eu estou vendendo e opa, está sobrando um monte de dinheiro, mas não está. Tem um monte de custo embutido ali que eu não estou olhando, então o meu preço acaba ficando errado. E com isso, se eu não tenho uma gestão financeira adequada, acaba que eu não estou dimensionando as minhas vendas. Eu não consigo parar e prever assim, ó, planejar isso. Olha, eu vou ter que vender X para poder suprir isso, para poder suprir aquelas minhas despesas. Fica muito ruim, então eu não planejo as coisas. E quando a gente não tem gestão, esse é um grande problema, tá? Eu já vi muito empresário que não tem uma gestão financeira adequada. E o que acontece? Ele acaba pagando juro muitas vezes, tendo dinheiro, tem dinheiro lá na conta, tem dinheiro no caixa, mas ele paga juro, paga a conta com atraso, porque não olhou para aquilo ali. Só que esse juro, às vezes, não é controlado. Então, ao final do mês, ele observa que faltou dinheiro, mas não percebe que, às vezes, o dinheiro foi para pagar juro. Se não tem uma gestão financeira adequada, às vezes ele deixa de cobrar, o cliente paga se quer, algumas coisas vão ficando. De repente tem alguém lá que não é assim tão íntegro como deveria na empresa, a pessoa mete a mão, ele não percebe. Mas a falta de gestão financeira, ela também vai além. Porque às vezes, quando a gente fala financeiro, a gente pensa, o que vem na cabeça é dinheiro. Dinheiro em caixa, dinheiro na conta corrente, só que financeiro é muito mais do que isso. Quer ver um detalhe bem interessante? Ó? Aquelas empresas que trabalham com mercadorias, com produtos, seja para fabricar, para transformar, ou seja para vender diretamente, né? Se não tem uma gestão adequada daqueles estoques, se aquilo não está na ponta do lápis, porque aquilo normalmente é um dinheiro grande que está envolvido ali. Tem muito dinheiro envolvido no estoque, e às vezes o empresário ignora aquilo ali. Então acontece roubo também,
acontece desperdício, as pessoas extraviam, estragam, então fica fora de controle. Eu não consigo ver aquilo ali. Eu já peguei casos de empresas que estavam lá devendo dinheiro, faltava dinheiro para pagar as contas do mês, mas se olha lá, o estoque está abarrotado de mercadorias. Uma empresa que vendia lá 100 mil reais por mês, um tempo atrás que eu olhei, um estoque de 3 milhões. Coisa está estragando, deteriorando ali, porque não tinha uma gestão eficiente. Ele comprava produtos que ele tinha, achando que não tinha, porque não estava organizado. Então, produtos que estragam, que quebram, que perdem a validade em alguns casos, isso é muito ruim para a empresa. Então, é preciso também ter essa gestão de estoque. E essa gestão de estoque, eu tenho que olhar para ela e atrelar no que a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida, porque isso é algo assim que consome muitos recursos da empresa. Por isso que a gestão financeira é adequada aqui. Mas tem um outro motivo aqui que também é importante que eu fale. Tem outro motivo que também acaba sendo um grande comedor de lucro na empresa. E esse empecilho é um documento. Quer ver que documento é esse? Vamos ver se você vai adivinhar. As empresas, normalmente, ela tem um CNPJ, né? Um número. E a gente, né, os donos da empresa, nós temos um CPF, como todas as pessoas. Só que tem empresa que tem isso aqui, ó, tem um CPF-NJ. Olha só, CPF-NJ. Essa aqui é a maior causa de fazer evaporar o lucro da empresa. E é o CNPJ, o CPF-NJ. O CPF-NJ é quando o empresário mistura contas da empresa com contas pessoais. Para ele, tudo é a mesma coisa. Ele tem lá um caixa único. É tudo um bolo só. Aí sobra dinheiro no caixa, ele acha que aquele dinheiro é dele e simplesmente ele pega aquele dinheiro. Ele precisa pagar alguma conta da empresa e não tem no caixa, ele passa o cartão dele, paga da conta dele e deu. E como que fica a gestão? Como é que ele vai controlar alguma coisa desse jeito? Na verdade, agir assim faz com que maquie todos os resultados. E aí tem gente que se defende, falando assim, ó, mas Campa, o meu gasto, pessoal, é muito pouco, não faz diferença o que eu tiro. Só quando eu ouço isso, eu pergunto, ok, mas você para somar, para ver quanto você tira da empresa? A maioria me responde que não. Então é um risco duplo. Um risco duplo porque pode estar sangrando a empresa para satisfazer um lucro pessoal, um luxo pessoal, na verdade. E é um risco porque nem as contas dele ele tem gestão, então fica muito complicado tocar um negócio assim. E às vezes, quando eu estou lá matando o caixa da minha empresa em prol de manter os meus luxos, os meus confortos, vira aquele caso, é o famoso CPF rico e CNPJ pobre. Eu espero que não, tá? Mas se algum de vocês que está aqui nessa live comigo tem esse hábito de misturar, de ter um caixa único, de ter um CPF-NJ, a minha dica é o seguinte, pare tudo a partir de amanhã, eu ia dizer a partir de ontem, né? Mas ontem não dá mais. Então, a partir de amanhã, começa a separar. Uma coisa é dinheiro da empresa, outra coisa é dinheiro teu. Separe isso, que daí funciona. Aí você consegue controlar, você consegue entender aonde que está as saídas. Então, veja bem, ó, quem normalmente tem essa situação de CPF-NJ não tem uma gestão financeira. Alguns até têm, mas vão lançando lá. Mercado, escola do filho, luz, água de casa, telefone de casa, vai misturando tudo. É difícil a gente curar o lucro da empresa se a empresa está desse jeito. Sabe por quê? Porque está matando o lucro, está mascarando o lucro, está mascarando os números. Não tem como. Mas tem um outro ponto aqui que é importante a gente abordar aqui. Ó. Esse também é um comedor de lucro. Ó. Por incrível que pareça, esse motivo aqui come muito lucro. E é o seguinte, ó, vendas insuficientes ou inadequadas. Inadequadas. O que seria isso? Uma venda insuficiente é quando a venda ela não está vindo o suficiente para cobrir aqueles custos. Não tem uma estratégia para vender, estou ali simplesmente vendendo e pronto, estou abrindo a porta, estou indo visitar clientes, estou esperando as coisas acontecer e as vendas às vezes não acontecem. Mas muitas vezes as vendas não acontecem porque se eu não olho os custos da minha empresa, eu não consigo entender, opa, quanto eu preciso de trazer de venda? Quanto eu preciso trazer de dinheiro para minha empresa para suprir isso? Então, se eu não tenho uma gestão de custo, eu simplesmente estou olhando ali as continhas para pagar, estou achando que tem que vender e que é suficiente. E uma venda inadequada é quando eu estou cobrando errado do meu produto. Estou vendendo muito, estou vendendo demais, mas eu estou ali precificando o meu produto sem olhar quanto realmente quanto aquilo custa.
Até para saber quanto eu preciso vender, eu tenho que olhar para minhas despesas. Lembra que no começo eu falei com uma pessoa, com uma empresária que falou comigo no Café com Consultoria, e ela tinha uma distribuidora, e ela disse que estava vendendo muito. Foi o ano passado, foi o ano de maior vendas, mesmo assim ela não viu a cor do dinheiro. Quando eu conversei com ela, eu vi que ela não tinha gestão financeira, ela não tinha gestão de estoques, ela misturava o dinheiro com tudo, e acima de tudo, ela passou um ano inteiro, as mercadorias sofreram um reajuste do fornecedor, mas ela não olhava, ela importava as notas para dentro do sistema e não olhava para os custos, simplesmente cobrava aquele preço que ela achava que tinha que cobrar e pronto. Então essa é uma das grandes causas que faz consumir o teu lucro. Você está vendendo de forma insuficiente ou está vendendo de forma inadequada. Mas tem outro ponto aqui. Tem outro ponto aqui que é isso aqui, ó. A falta de estratégia para vender com regularidade, ó. Com regularidade. O que é isso aqui, ó? Boa parte dos empresários que eu conheço, boa parte dos empresários que eu atendi, dos meus alunos, não tem uma estratégia para vender. Eles simplesmente abrem as portas ou vão visitar clientes e ficam esperando que as coisas aconteçam. Mas não tem uma estratégia. E não ter uma estratégia significa que a venda ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai ter altos e baixos. Porque sem estratégia eu fico à mercê de mercado. Sem estratégia eu fico à mercê do cliente, eu fico à mercê dos meus vendedores terem vontade de trabalhar, eu fico à mercê dos meus vendedores terem necessidade financeira para suprir. Esse que é o problema. Então eu fico à mercê de muitos fatores que eu não consigo ter gerência. Eu não consigo ter gestão com isso. Então eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar numa estratégia para vender mais. Isso é vender com regularidade. A estratégia para vender com regularidade, você precisa se preocupar com algumas coisas. Você precisa se preocupar, em primeiro lugar, com os números do teu negócio. Quantas visitas tem que fazer, ou quantos clientes tem que chegar na tua empresa, quantos tem que ter interesse no teu negócio, quantos você tem que tornar uma venda, fazer com que a venda aconteça. Então tem que olhar para isso. Porque se eu olho para isso, eu consigo reagir. Se eu sei que eu tenho que falar com 10 pessoas para tirar 2 negócios, 2 vendas, eu sei que se eu quiser tirar 4 vendas, eu tenho que falar com 20 pessoas. Então é uma estratégia, é olhar para esses números e começar a planejar o que eu tenho que fazer. Se eu falo só com 10, o que eu preciso fazer para falar com 20 pessoas? O que eu preciso fazer para 20 pessoas chegarem até a minha empresa? O que eu preciso fazer para eu chegar nessas 20 pessoas? Aí eu tenho uma estratégia, aí eu tenho um plano. E essa estratégia, ela tem que estar casada com os vendedores, ela tem que estar casada com toda a equipe, tem que estar casada com todo mundo que funciona, que se envolve na venda. E mais, tem que estar casada também com o meu marketing, porque se ela não estiver aliada com o meu marketing, trazendo o cliente correto, também não funciona. E eu deixei aqui também um quinto motivo para contar o que come o lucro. E esse quinto motivo é o seguinte, ó, desencaixe financeiro. Tem muitas empresas que às vezes ela tem lá um controle, consegue controlar o que vai acontecer, tem uma gestão sobre isso, mas às vezes o fluxo de caixa não está equilibrado. Então está comendo lucro. O que significa isso? Às vezes o empresário ele compra muito com prazo reduzido, à vista, 15, 30 dias, e acaba vendendo ali 30, 60 e 90, 30, 60 dias e 90 dias, por exemplo. E aí o que acontece? Está matando o girinho dele e ele não está vendo. Aí falta dinheiro para pagar as contas. Teve uma vez uma empresária que eu atendi e ela usava o cartão de crédito pessoal, pagando juros no cartão de crédito, já estava pagando aquilo ali de um mês anterior. Sabe que o juro de cartão de crédito ele come pela perna. Para ela pagar compras de mercadoria, para ela aproveitar ofertas de fornecedores, sendo que o estoque estava abarrotado. Não estava olhando também para o estoque. Então ela estava comprando tipo para 30 dias, quando chegava o vencimento da fatura, ela prorrogava mais 30 para pagar, às vezes pagava valor mínimo, e vendia lá em até 10 vezes o produto. O que aconteceu? Ela matou todo o giro que ela tinha, sufocou a empresa, sufocou o financeiro. Mas se você olhasse para as vendas delas eram incríveis, vendia horrores. Só que não trazia sustentabilidade para o negócio. Então, eu preciso olhar para os números. Se eu olho para os números, eu evito o desencaixe financeiro. E para ter gestão financeira na empresa, você precisa olhar para 2 relatórios. Esses 2 relatórios, eles fazem toda a importância para o seu negócio. Esses 2 relatórios são DRE. O DRE é o demonstrativo de resultado de exercício. Esse relatório, ele vai te dar basicamente o lucro que você teve, o lucro
que você teve ou que não teve, né, em caso do prejuízo, mas ele vai te dar isso. E ele não vai olhar se você pagou ou recebeu, ele vai olhar se você gerou a despesa ou se originou a receita, ele vai olhar para isso. Então você vai confrontar dessa forma. Lá no Empreendedor Líder eu ensino a fazer com maestria esses relatórios aqui, como analisar o DRE, e outro relatório importante também é o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Esse sim vai mostrar a disponibilidade de dinheiro para você. Quanto que eu tenho de dinheiro, quanto eu tenho disponível, quanto eu vou ter disponível daqui a um tempo. Essa é a função desse relatório. Então eu tenho que olhar os dois. Eu tenho que olhar o lucro e eu tenho que olhar dinheiro. Só que desencaixe financeiro é uma razão muito grande para um fluxo de caixa desequilibrado. E para resolver isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso regular a liberação de crédito com o meu débito. Se eu estou comprando em 30 dias, por exemplo, eu estou vendendo a 10, eu tenho que olhar, eu tenho giro suficiente para isso, eu tenho capital que comporta isso. Se eu não tenho, eu tenho que avaliar a possibilidade de eu estar buscando mais um capital de giro, tenho que avaliar a possibilidade de comprar melhor ou reduzir meu prazo de vendas, eu tenho que equacionar isso aí. Então, o que acontece? Às vezes compra muito à vista ou com prazo curto e vende muito a prazo, dá nisso. Então, esses aqui são os 5 principais motivos que levam o empresário, às vezes, a comer o lucro, a não ter aquela percepção da onde que está indo o lucro dele. Felipe está perguntando, Campa, vale a pena comprar mercadoria e estocar antes de reajuste previsto? Felipe, né? Depende da tua realidade. Você tem caixa para isso? Essa mercadoria, ela vai girar em um determinado tempo? Não vai matar teu giro? Não vai matar teu caixa? Você tem que olhar para todas essas questões. Para você poder responder isso, a tua gestão financeira tem que estar ali lisinha, alinhadinha, totalmente desenhada. Aí você consegue entender isso, tá? Olha para isso, faz a tua gestão financeira e aí você consegue responder essa pergunta. É impossível te dar essa resposta direto, se dá ou não dá, sem entender a tua realidade. Esses são, então, os 5 motivos, as 5 razões que levam a consumir o lucro da empresa. Mas e como é que a gente faz para resolver isso aqui? Vamos falar de alguns passos aqui. Tem alguns passos para a gente resolver, eu vou escrever aqui também. Deixa eu só ver se está aparecendo bonitinho ali na tela de vocês. Tá, legal. Bacana. Então, tem alguns passos aqui que a gente precisa fazer. Ó. Primeiro passo, número 1, não tem como equilibrar isso, como entender isso, se eu não fizer isso aqui. Ó. Organize as finanças. Organize as finanças da tua empresa. Se não está organizado, organize. Comece a lançar, comece a controlar. Se você tem um sistema, qualquer sistema de gestão, hoje em dia tem esses controles. Pode ser o mais básico que for, vai ter isso lá. Então, comece a organizar no sistema. Mas, Campa, não tem um sistema. O meu sistema não me dá isso. Então, faz o seguinte, ó, arrume uma planilha, baixe uma planilha financeira, mas comece a ter controle disso. Campa, não sei usar planilha. Tudo bem. Pega um caderninho lá e começa a anotar cada centavo que entra, cada centavo que sai. E eu recomendo ainda que você agrupe isso. Você cria algo chamado contas, né? Cria as contas, conta de energia elétrica, fornecedores, funcionários, despesas gerais, materiais de escritório, crie contas e comece a fazer esses lançamentos por contas. Esse é o melhor caminho. Então comece a gerenciá-la, comece a controlar as tuas contas a pagar, as tuas contas a receber, as tuas contas bancárias, os cartões de crédito, caixa, controle tudo. Mas você tem que controlar, acima de tudo, ó, estoque tem que estar na ponta do lápis. Eu vejo muita empresa que o caixa está ali redondinho, extremamente controlado, mas o caixa representa 10% do que movimenta, 90% está lá no estoque. E o estoque está lá todo solto, está à mercê de qualquer um fazer o que quiser. Mexer, pegar, roubar, faltar, quebrar, estragar, e a gente não está vendo, aquele empresário não está vendo isso. Então, estoque é fundamental. O CMV também é fundamental. O que é o CMV, para quem não sabe? É o custo da mercadoria vendida, tá? Eu preciso olhar para isso. Quanto custa aquela mercadoria que eu estou vendendo? E esse CMV, ele tem um impacto muito grande lá no DRE, que eu também preciso olhar o DRE, preciso olhar, estou tendo resultado, não estou tendo, preciso olhar meu DFC também, meu demonstrativo de fluxo de caixa. Estou tendo dinheiro, vou ter previsão de entrada de dinheiro, vou ter previsão para saída, eu tenho que olhar para isso. O planejamento financeiro também é imprescindível. Quais as contas eu vou ter que provisionar para quando chegar um determinado período de vir aquelas contas, por exemplo, 13º. Vem todo ano, não tem jeito, férias, vem todo ano, acontece. IPTU, IPVA, todos os anos eu tenho que pagar esses negócios.
Só que às vezes o empresário que não está lá organizado, quando chega essas contas, ele toma um susto. Meu Deus, já está na hora, e agora? Então o que é o ideal? Começar a provisionar lá em janeiro aquela despesa que tem no final do ano. Separar, e separando uma reservinha ali, chega lá no final do ano, paga tranquilo. Não precisa ir atrás de banco. Ter uma reserva financeira também para época de baixa, ou até mesmo para esse caso do Felipe aí, de comprar sem precisar esperar vir um reajuste, né? Então, ter uma reserva é isso, é legal ter reserva para essas situações. A depreciação também é importante, que se faça um controle. O que é depreciação? Se eu comprar um computador, por exemplo, esse computador, não, por mais que eu queira, ele não vai durar a vida inteira. Ele vai durar ali 3, 4 anos no máximo. Então, eu sei que dali 4 anos eu vou ter que trocar. Depreciar é eu pegar esse valor e também fazer uma reservinha. Quando tiver que trocar esse equipamento, eu tenho uma reservinha lá. Ah, mas Campa, não dá, é difícil gerir os recursos. Tudo é uma questão de hábito. Quando você tem uma gestão financeira, é possível sim. É muito fácil fazer isso, mas tem que ter esse hábito. E é claro, para organizar o financeiro tem um requisito básico aqui, que é o que eu falei antes. Se você tem um CPF NJ, para tudo, corta isso, separa as coisas, aí sim você começa a controlar. Controla a tua empresa, controla a tua casa. Para controle pessoal, tem muito software aí que você consegue fazer essa organização, até de graça, inclusive. Mas para a empresa, tem um sistema de tirar nota, lá a maioria dos sistemas tem isso. É só falar lá com o desenvolvedor que ele vai te orientar o que dá para fazer, o que não dá. Mas comece a pensar isso. A segunda coisa, que eu acabei me antecipando aqui no primeiro item, que é o seguinte, ó, planeje o financeiro. É planejar aquilo que eu estava falando ali. Planeje quando vai vir uma conta, quando que vai vir uma receita. Planeje a tua provisão, as contas que vão vir lá na frente. Planeje a tua reserva de dinheiro, quanto de reserva você precisa ter, quanto de reserva é importante ter, e planeje a depreciação, para quando precisar trocar alguma máquina, algum equipamento, você sabe que tem esse dinheiro. Então, isso é planejar o financeiro, é organizar as contas, organizar para que não tome susto. É importante também que você faça a adequação aqui dos seus preços, adeque ele à sua realidade, adeque. Mas para fazer essa adequação, eu tenho que ter gestão financeira, não tem jeito. Sem eu ter os números na ponta do lápis, eu não consigo saber se eu estou precificando correto. E é muito comum, às vezes, o empresário, ele compra uma mercadoria e ele fala com o contador, quanto eu coloco em cima? Aí o contador faz a conta lá, mais ou menos, se tem tanto de imposto, tem isso daqui, lá coloca tanto por cento e tá bom. Mas ele não está olhando os números, não estou criticando os contadores aqui, tá? Não é nem obrigação deles fazer isso. É obrigação do empresário. Então você tem que olhar os números, tem que olhar o teu financeiro, tem que olhar tudo que gasta, tudo que envolve aquilo ali, tudo que impacta, porque tem os custos diretos e os custos indiretos naquela venda ali que você tem que olhar. Tem que olhar, aí você precifica da forma correta. E por fim, a última coisa que deve fazer é o seguinte, ó. Opa, tá, crie uma estratégia de vendas, tá? Crie uma estratégia. Para de ficar ali pensando só que o cliente vai vir, pensando que as coisas vão acontecerem, que o mês que vem vai melhorar, que semana que vem vai melhorar, que ano que vem vai ficar bom. Para com isso. Comece a melhorar a oferta do teu produto, se preocupe em atrair o cliente certo para a tua empresa, crie um processinho de vendas para que todos façam igual, você não fique na mão daquele bom vendedor que de repente saia da tua empresa. Comece a regular isso, vamos combinar, como que a gente vai fazer? A gente vai abordar o cliente desse jeito, a gente vai mostrar assim, a gente vai perguntar tal coisa, padronize isso. E planeje todas as ações que você vai fazer. Porque a grande verdade é o seguinte, ó, não importa o ramo, não importa a região, não importa o momento. Ficar passivo às vendas é receita para o fracasso em qualquer empresa. É preciso ter uma estratégia que garanta que você venda com regularidade. Só que abrir a porta e ficar esperando, sair batendo de porta em porta, moda louca, não é uma estratégia. Até é, mas só se for a estratégia da esperança. O empresário precisa planejar as vendas, ter uma estratégia para atrair o cliente certo, ter uma oferta adequada para quando esse cliente certo chegar. E quando chegar até esse cliente certo, ou quando esses clientes chegarem até você, é preciso ter um processo de vendas. Porque o processo ele aumenta a eficácia das suas vendas. E se tem um processo de vendas, dá para medir e dá para melhorar. Isso é ter uma estratégia de vendas. E isso acaba impactando diretamente no teu lucro. É simples, é só parar e começar a desenhar isso, tá? Começa a desenhar essas coisas lá na tua empresa. Deixa eu só dar uma resumida aqui no que a gente viu hoje, com base no que a gente conversou.
E se você pudesse medir com eficiência o lucro da tua empresa? E se você pudesse programar o lucro que você quer na tua empresa? Será que isso ajudaria você a trabalhar menos e ter mais lucro lá? Então, assim, ó, o que eu falei aqui não tem nada de complicado. Tudo que a gente conversou, você pode amanhã mesmo fazer na tua empresa. Isso aqui é simples. Isso faz parte da estratégia de 6 passos, aquela estratégia que eu falei que ajuda você a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. E é isso, na verdade, que ajuda você a trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Então tá, pessoal, agradeço a participação de você, você que esteve aqui comigo, com a gente. Quero te deixar aqui o meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. E até a próxima.